Nessa aula, nós vamos discutir a conservação de momento angular em referenciais não inerciais. Ao longo do curso, a gente viu que o problema central da mecânica pode ser escrito como uma equação diferencial de segunda ordem, que eu estou ilustrando por caso de uma partícula, e a gente viu como faz com o sistema de partículas também, mas a ideia é que a aceleração é uma função das posições e velocidades das partículas que compõem o sistema, e esse problema, em geral, é bem complicado de você resolver. Mas a gente viu que o conhecimento de grandezas conservadas facilita bastante, não só do ponto de vista técnico, a solução, mas fornece também insights conceituais bonitos e importantes a respeito dos problemas que a gente está estudando. Em particular, no caso do momento angular, a gente viu que quando a força externa não faz torque com relação a um ponto, o momento angular com relação a esse ponto se conserva. Então, por exemplo, se você tiver aqui o caso das forças centrais, a gente estudou em bastante detalhe, e aí a gente viu que a força central ela não faz torque com relação ao centro de força, de modo que o momento angular conserva, e só essa conservação já permite a gente dizer que o movimento é plano, e além disso, tem outras consequências aí que a gente explorou e permitiu a gente resolver exatamente o problema de uma partícula sob a ação de uma força central qualquer. No caso de movimento de corpos rígidos também, quando você está na ausência de torque externo, no momento angular conserva, e aí a gente pode, por exemplo, entender o movimento aqui desse objeto. A gente discutiu em bastante detalhe ali, por métodos geométricos e tal. Então, leis de conservação são muito ricas e a gente, ao longo do curso, viu vários exemplos sobre isso. Quando a gente está em referenciais não inerciais, a gente conseguiu até salvar a segunda lei de Newton sob as custas aí de introduzir as chamadas forças de inércia. Então, por exemplo, a gente com elas conseguiu entender, por exemplo, o fenômeno da maré, o furacão. A gente, para entender esses fenômenos do referencial terrestre, a gente teve que colocar as forças de inércia apropriadas para entender o que estava acontecendo. Pode-se explicar qualquer fenômeno sem recorrer a referenciais inerciais, não inerciais. Você pode sempre olhar da perspectiva do inercial. Mas, às vezes, a gente viu vários exemplos nos últimos vídeos, é mais conveniente você trabalhar no referencial não inercial. E aí você é obrigado a colocar na mão as forças de inércia. Ora, salva a segunda lei de Newton, salvas estão também as suas consequências. Então, a gente demonstrou que a taxa de variação do momento angular é o torque. E esse teorema vai continuar válido, só que agora a gente tem que levar em conta que o torque inclui também as forças de inércia. Então, a gente vai ter que saber calcular o torque das forças de inércia, caso a gente queira usar essa equação em referenciais não inerciais. E o objetivo do vídeo de hoje é entender isso em mais detalhe. A gente vai ver que tem várias aplicações interessantes. Em particular, a gente vai ver que, pensando a partir de torque de forças de inércia, a gente vai conseguir uma interpretação e uma demonstração bem interessante para as equações de Euler, que a gente usou, por exemplo, para estudar o movimento de precessão dos corpos rígidos em aulas anteriores. Bem, então uma breve revisão. Se a gente quer trabalhar no referencial não inercial, a gente tem que saber que forças de inércia a gente vai colocar. E a gente viu nos últimos vídeos que é conveniente a gente separar o movimento, de um referencial R' com relação ao referencial R. É conveniente a gente separar da seguinte maneira. Vamos imaginar aqui que o nosso R' é um referencial não inercial e o R é inercial. Lembra que para saber a força de inércia, a gente sempre tem que recorrer aqui a um referencial inercial que a gente vai tomar como referência. E aí o nosso R', por exemplo, ele pode estar com a origem dele transladando aqui com relação à origem do R. Nesse caso, surgirá uma força de inércia, que é a chamada força de Einstein, porque uma partícula qualquer que esteja, por exemplo, num ponto aqui, uma partícula qualquer de massa m, ela vai ter uma aceleração com relação ao referencial linha, que é a mesma que ela tem com relação ao sem linha, e corrigido aqui, quer dizer, composto com a aceleração de um referencial com relação ao outro. Então, a gente viu a demonstração dessa fórmula em aulas anteriores. E aí a ideia é que se você quiser salvar o F igual a MA, quando você multiplica por MA dos dois lados da equação, esse termo é a força física que atua no objeto, que atua ali no referencial inercial, e você ganha um termo a mais, que é a chamada força de Einstein. E se você tiver agora, em vez de considerar aqui a origem transladando, imagina que a origem está fixa, aí você vai ter que, vamos considerar o caso em que esse referencial linha está girando com relação ao sem linha. E aí o mesmo procedimento vai te mostrar que você precisa introduzir força de Coriolis, força centrífuga e força de Euler. Então, cada uma delas a gente discutiu em vídeos anteriores, mas o procedimento geral é sempre esse. Você vê como que a aceleração da partícula referencial não inercial se relaciona com algum inercial que você tomou de referência. As correções vão ser forças de inércia. Em geral, a gente vai ter uma composição dessas duas situações aqui.
tá? Mas é sempre conceitualmente interessante a gente separar a análise, que aí as ideias ficam mais claras. Agora, o nosso objetivo vai ser analisar cada força separadamente e ver a física que tem em cada uma delas. A gente vai ver que são físicas distintas e complementares. Então, vamos lá. Começando pela força de Einstein. Então, imagina que o nosso referencial não inercial, os eixos dele estejam sempre alinhados com o referencial inercial que a gente escolheu, de forma que não tem rotação, mas a origem seja acelerada. De maneira que a origem do referencial linha, ela tem um vetor posição R com relação ao sem linha que muda no tempo, e a derivada segunda desse R é o que a gente vai ser a aceleração, né, do referencial linha com relação ao sem linha. E aí a gente viu que no referencial sem linha vai aparecer uma força de Einstein, que vai ser menos a massa da partícula vezes a aceleração entre os referenciais. Então, qual é a ideia? A ideia é que no referencial sem linha, esse referencial é inercial, então o dl dt, ou seja, a variação do momento angular, vai ser o torque da força externa. No referencial linha, além do torque com relação realizado pelas forças físicas, nota que aqui o que importa é o R', né? Porque o torque está sendo calculado agora com relação... Esse L' é o momento angular com relação a essa origem linha, mas essa força F é a mesma nos dois referenciais. Só que você vai ter que acrescer agora o torque da força de inércia, né? O torque da força de inércia. Então, nota que tem duas coisas aqui, quer dizer... Primeiro, quer dizer, você tem que levar em conta aqui que o ponto de aplicação da força para um referencial e para o outro vão ter vetores distintos, R e R'. E segundo, no referencial não inercial, você tem que acrescer o torque da força de inércia, tá? E aí agora a gente quer analisar a física desse termo daqui. Mas o caso mais interessante é quando a gente tem corpos extensos. Então vamos fazer agora essa passagem. E aí, para um corpo extenso, a ideia é que a gente sempre pode dividir ele em elementos de massa dm. Então, quer dizer, se você estiver analisando esse corpo extenso com respeito a um referencial inercial, aí o dl dt vai ser o torque das forças externas. O torque das forças externas, você vai ter que calcular o torque em cada elemento do corpo e somar, integrar ali, como vocês aprendem nos cursos de cálculo. Aqui eu estou interessado no torque da força de inércia, de modo que, enfim, vou só chamar esse torque externo de tal. E aí, no referencial linha, esse tal vai ser um tal linha, porque lembre que os elementos dm, né, eles vão ter vetores posições diferentes no referencial linha. Mas isso aqui vão ser o torque das forças físicas. Isso aqui, mesmo se você mudar só de você mudar o ponto que você está calculando com relação ao qual você está calculando o momento angular, o torque das forças muda, né, como a gente viu no pulso. Agora, se você vai agora para um referencial não inercial, além do torque mudar pelo fato dos vetores posições dos elementos do corpo estarem mudando, surge agora o torque de uma força de inércia, que no caso vai ser compor aquilo que a gente tinha no slide anterior para cada elemento do corpo e somar para todos os elementos. Essa é a ideia. Então, essa é a integral que a gente tem que fazer. E o ponto essencial aqui no argumento é que A é o mesmo para todo ponto, porque o A é a aceleração da origem do R' com relação ao R. Então, se você está nesse referencial que a origem está transladando acelerada e não tem rotação, nesse caso, quer dizer, a força de inércia que aparece depende desse A. Esse A pode até mudar no tempo, mas ele é uniforme no espaço. Então, é uma força que atua igual em todos os pontos. O torque em cada elemento de massa não vai ser o mesmo, porque o R' vai mudando. Então, mas quando a gente agora for analisar, esse A ele é uniforme, ele pode ser tirado para fora da integração. E aí, como esse A é uniforme, olha o que vai acontecer, né? Quer dizer, ele pula para fora da integral. Essa integral ela é a distância até a origem do referencial linha ponderada pelas massas, essa média, que é exatamente o que a gente vai ser justamente a massa total do corpo vezes a posição do centro de massa do objeto com relação ao referencial linha. De modo que o torque da força de inércia de Einstein é o mesmo que se você concentrar ela como se fosse a força atuando no corpo inteiro, atuando no centro de massa. Você pode trocar essa força que atua em cada elemento do corpo, que é uma força volumar, né, que atua em cada elementozinho dm, por uma força só que atua no centro de massa. Essa força ela vai realizar o mesmo torque do que se você somar cada contribuição. Isso a gente, na verdade, demonstrou em aulas anteriores. Acontece com peso também, né, quando a gente considera que o campo gravitacional é uniforme, que ele atua igual em todos os pontos do espaço. E pela mesma razão, se a força é uniforme, você pode sempre trocar ela por uma força que atua no centro de massa. E isso tem consequências bem interessantes, bem ricas.
especialmente aqui para o estudo dos corpos rígidos. A gente viu que os corpos rígidos, né, quer dizer, eles têm basicamente 6 graus de liberdade, 3 para translação, 3 para rotação. Então, as equações fundamentais a gente viu que podiam ser escritas dessa forma. Taxa de variação do momento linear total do corpo, que é o momento linear do centro de massa, vai ser a força externa que o corpo sofre. E a taxa de variação do momento angular com relação ao centro de massa, né, a taxa que isso varia no tempo, é o torque externo com relação ao centro de massa. E note que o corpo rígido, em geral, né, a análise que a gente fez, a gente muitas vezes estava até supondo ali uma rotação, caso de que não tem força externa, e aí o centro de massa ele estaria em MRU. Mas, em geral, quando você calcula essa equação daqui, a gente pode usar ela mesmo quando o corpo rígido está acelerado, está sob a ação de forças externas. E aí você poderia falar, puxa, mas peraí, se o meu corpo rígido está acelerado, calcular essa equação não é equivalente aqui eu estar colocando um sistema de eixos com origem no centro de massa, e aí, portanto, esse referencial não é um referencial não inercial, a gente usou essa equação sem falar isso tudo. E olha a sutileza que estava envolvida. A ideia é que se você coloca a origem do referencial linha no CM e escolhe um referencial, então, que translada junto com o CM, mas não roda. Aqui a gente está escolhendo esse referencial por hipótese. A gente vai ver daqui a pouco o que acontece quando roda. Aí, nesse caso, por mais que seja um referencial não inercial, a força de inércia não faz torque. De modo que a gente pode usar essa equação com respeito ao CM, tá? Embora o CM eventualmente esteja acelerado, tá? Então, isso é uma consequência importante que a gente não tinha demonstrado ainda, tá? Com relação aí à parte de corpos rígidos. E o nosso exemplo mostra, na verdade, que você poderia escolher, na verdade, um outro ponto do corpo, mesmo ele estando acelerado, e poderia ainda valer que o dt com relação a esse ponto é só o torque das forças físicas, desde que o torque da força de inércia fosse zero. Então, você teria que escolher um ponto, P, de tal maneira que esse vetor que liga ele ao centro de massa esteja paralelo à aceleração, aqui, por exemplo. Mas aqui é mais uma curiosidade matemática, não é uma coisa muito conveniente fisicamente, não. Em geral, a gente pega o CM. Mas é fisicamente importante reparar que quando a gente escreve a equação de dl dt, o dl medido com relação ao centro de massa, dt, quando a gente diz que isso aqui é só o torque das forças físicas, sem se preocupar com força de inércia, isso só é verdade quando o CM está acelerado, porque o torque das forças de inércia é zero. Senão, essa equação ia ser válida apenas nos casos em que não tivesse força externa no sistema. Apenas nos casos em que o CM tivesse MRU e, portanto, um referencial com origem no centro de massa fosse um referencial inercial. Mas não é o caso. Essa fórmula é verdade sempre. E ela é verdade sempre porque, justamente, a força de Einstein não faz torque com relação ao CM. E aqui, então, enfatizar essa sutileza importante da escolha de referencial. Você pode escolher o referencial que você quiser, mas é importante explicitar. Então, você tem aqui, por exemplo, um referencial inercial, R, por exemplo, o referencial do laboratório, os experimentos de corpos rígidos, ele é em boa aproximação inercial em geral. E aí, você pode, então, escolher esse referencial R', de modo que ele acompanhe o centro de massa, e aí, se tiver força externa, esse R' vai estar acelerado, mas mesmo que o corpo rígido esteja rodando. Esse referencial R' eu escolhi não rodar, eu tenho direito a fazer isso. E aí, só tem a força de Einstein. Tá? E aí, quando só tem a força de Einstein, o que facilita, a gente viu, é o fato de que em cada elementozinho de massa dm vai atuar a mesma força sobre ele. Por outro lado, você pode escolher um referencial que gira junto com o corpo rígido. E aí agora a gente vai ter outras forças de inércia. Então imagina, por exemplo, que o corpo rígido esteja girando em torno desse eixo, você escolhe um referencial cuja origem está no centro de massa e de tal maneira que ele gira, os eixos giram junto com o corpo rígido. Nesse caso, você vai ter uma força centrífuga. Agora, olha só, a força centrífuga ela não é igual em todos os pontos. Mesmo se você pegar dois elementos com a mesma massa, o que está mais longe do eixo tem uma força centrífuga maior. Então, como essa força não é mais uniforme, isso significa que o torque que ela produz não vai ser simplesmente encontrar a força resultante e colocar no centro de massa. Não vai dar para concentrar a força em um ponto só. Então, como é que fica o torque da força centrífuga? Para a gente analisar isso, a ideia essencialmente, que a gente tem que fazer é, basicamente, compor a força centrífuga de cada ponto. Então, a força centrífuga a gente viu que é menos a massa, que aqui a massa do elemento é dm,
E aí a força vai ser ômega, vetor R, como a gente viu em vídeos anteriores. O torque você vai ter que fazer R vetor força. Aí você fala, nossa, essa expressão é imensa. Mas na realidade a gente já lidou com uma expressão parecida com ela. E a gente vai conseguir obter uma expressão conveniente para o torque sem precisar fazer praticamente nenhum cálculo. Para tanto, alguns lembretes. Lembrem que, quer dizer, se você quiser calcular o momento angular do corpo, o momento angular vai ser você somar o momento angular de cada elemento do corpo. Um elemento de massa dm, ele vai ter um momento angular dm, r, vetor v. E a velocidade, aqui a gente está tomando a origem no centro de massa, a velocidade de cada elemento aqui numa rotação vai ser ômega vetor r, como a gente viu nas aulas lá de cinemática de corpos rígidos. Então, o momento angular do corpo extenso é dado por essa integral. E a gente viu na aula de tensor da inércia, em todo detalhe, que, bom, isso aqui é uma operação linear em ômega, tá? Então, isso aqui pode sempre ser representado como uma matriz vezes ômega. E essa matriz é a matriz de inércia. Então, nota que essas integrais estão parecidas. Então, em vez de fazer toda a análise de novo, a gente vai conseguir usar o que a gente tem, o que a gente fez anteriormente, tá? Só que agora não é mais linear em ômega. Mas a gente vai ver que a gente consegue mapear essa integral complicada numa integral que a gente já fez antes. Então, o importante é vocês repararem que esse L ele é uma matriz vezes ômega. E os detalhes do cálculo dessa matriz estão lá no vídeo de tensor de inércia. Segundo lembrete importante, identidade de Jacobi. Porque, olha só, compara essas duas expressões. Tem um ômega mais aqui dentro. Só que o ômega ele é o mesmo para todos os pontos do corpo rígido. Quer dizer, o nosso referencial está girando com a velocidade de ômega, de modo que a força centrífuga aqui em cada elemento vai ter o mesmo ômega. Então, se eu conseguir botar como ele é o mesmo para todos os elementos de massa, você pode tentar botar ele para fora da integral. E aí fica um cara que é basicamente o que está aqui. Agora, tem que tomar cuidado em como fazer isso, né? Porque o produto vetorial aqui, o R está aparecendo, e o R muda de um ponto ao outro. A gente tem que fazer o ômega ficar na frente. E aí a sutileza é que o produto vetorial, você não pode simplesmente trocar a posição dos parênteses. Os vetores que você está fazendo primeiro, o produto vetorial, a ordem importa. E agora, tem essa identidade lá dos cursos de cálculo, de álgebra linear e tal, que é o seguinte, que é chamada identidade de Jacobi. Se você quer calcular o A produto vetorial com B vetor C, então você pode ir permutando aqui e somar isso com C vetor A vetor B e B vetor C vetor A. Isso aqui é zero. Vocês não viram essa identidade? Eu peço para vocês tentarem demonstrar ela, uma identidade importante, que aparece em outras instâncias na física também. Qualquer dúvida me tragam que eu ajudo a fazer o cálculo. Mas qual é a vantagem aqui? A vantagem é justamente que esse cara daqui, se você considerar que ele é o A do seu cálculo, você agora vai poder trocar quem está do lado de fora. E a gente quer que o ômega fique do lado de fora. E aí, o ponto central aqui é o seguinte, quer dizer, então chama esse cara daqui de A, lá em identidade de Jacobi. Esse cara daqui vai ser o meu B. E esse cara daqui todo vai ser o meu C. Então, nota que um termo vai ser C vetor A vetor B. Só que A vetor B é paralelo ao C, quer dizer, o A vetor B também é R vetor ômega. Então, esse termo aqui pra gente é zero, ele não está presente. Então, sobrou só o termo com B de fora. O termo com B de fora, eu tiro o ômega para fora da integral. O que sobrou aqui dentro? Exatamente o que está aqui embaixo. Então, o torque da força centrífuga, a gente sempre pode escrever como menos ômega vetor L, que é o iômega. Esse é o ponto central. Então, a gente agora sabe calcular o torque da força centrífuga usando grandezas que a gente já tinha visto anteriormente. Ele vai depender aqui de como que a massa está distribuída no espaço. Que faz sentido, porque imagina que você tenha, por exemplo, rotação em torno de um eixo de simetria. Aí você vai para um referencial que está girando junto com o corpo. Em um certo elemento de massa aqui, vai aparecer uma força centrífuga para a direita. No elemento, como esse corpo está girando em torno de um eixo de simetria, tem um elemento simetricamente posicionado e que vai ter uma força centrífuga para o outro lado. Então, esse torque vai acabar dando zero. Então, o torque ele depende de como que a matéria está distribuída, né? E isso é justamente o que o momento de inércia mede. Você vê que o torque da força centrífuga é dado por essa expressão daqui. Menos ômega, produto vetorial com I ômega. E uma consequência interessante é que se você então tem uma rotação em torno de um eixo principal de inércia, a força centrífuga ela não faz torque. Porque aí o L, esse ômega é proporcional, é paralelo ao ômega, né?
E isso, mesmo que não tivesse simetria nenhuma. A gente viu que um corpo, mesmo sem nenhuma simetria, tem pelo menos 3 eixos principais de inércia. Quando ele não tem simetria nenhuma, em geral ele tem 3 exatinhos, né? E a gente viu lá como caracterizar isso. E aí, nesse caso, não tem torque da força centrífuga nesse referencial. Uma aplicação bem interessante é imaginar justamente que você tem um corpo rígido que gira com velocidade angular constante. Então, ele gira em torno de um eixo fixo, é chamado de rotação em torno de um eixo fixo. Então, você pode pegar esse halter e botar ela para rodar em torno do eixo fixo. E aí, você pode aqui usar as equações de corpos rígidos que a gente demonstrou. E a ideia é que, como você está botando ele para girar em torno de um eixo que não é o eixo principal de inércia, o momento angular não vai estar paralelo ao ômega. Esse exemplo a gente discutiu bastante algumas aulas atrás. E aí você vê então que conforme ele vai girando, o L vai girando. Então, para você manter o corpo girando em torno de um eixo fixo, que não é principal de inércia, o L muda e você precisa de um torque externo. Agora, olha como a gente pode ver isso sem precisar lá do que a gente demonstrou de corpos rígidos. Olha como a gente pode ver isso diretamente no referencial que está centrado no centro de massa do corpo e está girando junto com ele. Então, esse referencial, o centro de massa aqui ele está fixo com relação ao referencial inercial, de modo que não tem força de Einstein. Como você está girando junto com o corpo rígido, todos os elementos do corpo rígido estão parados nesse referencial daqui, de modo que não tem Coriolis. Não tem nem a força de Coriolis, muito menos torque de Coriolis. Não tem força de Euler também, porque a força de Euler aparece quando a velocidade angular muda. A gente está supondo que o ômega é constante. Então, você vê que no referencial no inercial vai ter apenas força centrífuga. De modo que a taxa de variação do L' vai ser o torque da força centrífuga mais o torque da força externa. Só que quando você está girando junto com o corpo, como a gente viu, os elementos de massa estão parados. Então também não tem momento angular do corpo rígido. Então esse termo é zero. Portanto, como o L' é sempre zero, ele muda no tempo. Então o torque da força externa vai ser exatamente menos o torque da força centrífuga. De modo que quando você vem para o referencial que está girando aqui junto com o corpo rígido, você descobre diretamente qual é o torque externo necessário para manter esse movimento. Vai ser basicamente o torque da força menos o torque da força centrífuga. Sendo que o torque da força centrífuga, nesse referencial, a gente escreve como I ômega. Quem é ômega? Ômega é a velocidade de rotação do referencial não inercial que eu escolhi trabalhar. Então, aqui uma coisa sutil, no referencial do laboratório, I ômega é o próprio L, porque eu escolhi o referencial justamente que roda junto com a rotação, com o corpo rígido. Só que esse ômega no referencial não inercial que eu escolhi, ele não tem interpretação de velocidade angular do corpo rígido. O corpo rígido está parado nesse referencial, ninguém está se mexendo. Então, esse ômega daqui, ele é a assinatura do referencial não inercial que eu escolhi. No referencial inercial, eu vejo que esse I ômega é o momento angular do corpo rígido desse referencial. Eu escolhi o ômega justamente para ser o mesmo. Então, aqui um ponto conceitual sutil, mas o ponto escrevendo as equações do referencial não inercial, a gente imediatamente obtém aqui o torque necessário para manter esse movimento. E você vê que, de fato, se o ômega for paralelo ao L, que acontece quando você bota para girar em torno de um eixo principal de inércia, ali ele fica para sempre. Agora, e se você colocar o corpo para girar numa direção que não é paralela ao momento angular, mas de modo que não tenha torque externo? Aí, nesse caso, a gente viu que o ômega não vai poder ficar fixo. Porque no slide anterior, para o ômega ficar fixo, você precisou de torque. E não tendo torque, o ômega não vai ficar fixo. E agora o ômega vai precessar. E a gente estudou isso bastante nas aulas de corpos rígidos. Agora, como é que a gente pode entender isso no referencial que gira solidariamente ao corpo? Que aqui, de novo, você tem que o momento angular nesse referencial do corpo é zero. Então, o torque resultante tem que ser zero, porque o momento angular é zero sempre. dl dt é zero nesse referencial linha. Então, você tem o torque das forças centrífugas, que vai ser o mesmo que a gente calculou anteriormente. E a pergunta é, quem paga pelo torque da força centrífuga? Porque agora não tem mais torque externo. Coriolis não tem também, porque no referencial do corpo ele está parado. Vai ter que ser uma nova força. E essa força só tem um candidato possível. É a força de Euler. A gente viu também no slide anterior, no vídeo anterior, como que ela é importante. Então, Coriolis não existe nesse referencial, Einstein não existe nesse referencial, a centrífuga a gente já calculou, e sobrou a força de Einstein, ou seja, é justamente essa ideia. Se você não tem torque externo e tem um torque de força centrífuga, então esse torque da força centrífuga vai fazer o ômega variar no tempo.
Essa é a ideia. E aí vai surgir, portanto, se você impôs que o seu referencial gira junto com o corpo rígido, o seu referencial vai ter que ter um ômega ponto. Bem, agora a gente concluiu que o Euler é o culpado. Então vamos agora encontrar qual é o torque da força de Euler. E aí, quer dizer, se você tem um corpo rígido qualquer, imagina que, conforme está ilustrado aqui na figura, então imagina que o eixo de rotação instantâneo dele seja o ômega. Se esse ômega e o L não forem paralelos, e você não tiver torque externo, a gente viu que vai ter precessão. E aí, como é que a gente pode calcular o torque dessa força de Euler? Nesse referencial linha, ele vai ser dado, a força de Euler é dada por essa expressão, o torque vai ser, de novo, somar, compor para todos os elementos do corpo. Então aqui, quer dizer, a rigor esses R's deviam ser todos linhas, tá? Mas aqui, para simplificar a notação, como eu não estou comparando os dois referenciais, agora vai ficar tudo sem linha, tá? Bem, e aí, quando a gente compara essa expressão do torque da força de Euler com o nosso lembrete, a gente viu que essa expressão aqui é a matriz I aplicada em ômega. Cara, o torque da força de Euler apareceu o mesmo troço, só que em vez de estar aplicado no vetor ômega, está aplicado no vetor ômega ponto. De modo que o torque do Euler tem que ser o menos I ômega ponto. Agora vamos comparar as duas expressões. A gente vê o seguinte, a gente vê que no referencial que está girando solidariamente ao corpo, não tem momento angular do corpo. O torque do Euler, com o torque da força centrífuga, com o torque da força externa, se ela houver, tem que ser zero. Tá? De modo que a gente calculou o torque da força de Euler, a gente calculou o torque da força centrífuga, e aqui o torque externo você bota o que tiver que botar lá. E essa soma tem que ser zero. Agora vamos para o referencial inercial. Olha o que está acontecendo. No referencial inercial, a gente demonstrou as equações de Euler. Olha como é a mesma coisa. Quer dizer, a gente, esse balanço dos torques no referencial não inercial, quando você interpreta ele no referencial inercial, ele é justamente o que a gente demonstrou como equação de Euler. Fica o I de ômega dt, ele é dado pelo torque da força externa, acrescido por esse termo daqui. É exatamente aí a mesma equação com essa sutileza adicional, né, que a gente comentou, de que esse ômega do lado direito, no referencial não inercial, ele vai ter simplesmente aqui a interpretação da velocidade angular do referencial. Nesse referencial inercial, essa é a velocidade angular do corpo rígido. Então, esse I ômega aqui, ele é o momento angular do corpo rígido com relação ao CM. Enquanto que do lado direito não é. Esse ômega não é o momento angular do corpo rígido, no referencial link, inclusive nem tem momento angular. Chamando a atenção que aqui esse I tinha que ser tudo ICM, tá? Não botei para não carregar a anotação, mas a gente está sempre calculando tudo com relação ao CM. Agora, nota como a demonstração da equação de Euler foi bem mais sutil, né? Quando a gente fez lá nas aulas anteriores. Que a gente usou que a taxa de variação de um vetor A qualquer, que está no referencial inercial, a taxa com que esse vetor varia para eixos fixos no corpo rígido, girando junto com o corpo rígido, a gente demonstrou que era dado pelo dAdt, que é a taxa de variação desse vetor no referencial inercial, menos ômega vetor A. Então, no certo sentido, a gente fez um Frankenstein. A gente queria ver a taxa de variação com relação aos eixos que estão fixos no corpo rígido de um vetor que na verdade, pertencia ao referencial inercial. E a gente fez isso porque a gente não sabia referencial não inercial ainda. Então, a gente precisou fazer uma coisa super criativa, que é conseguir relacionar a taxa de um vetor em um referencial, como que ele muda para eixos que estão fixos no corpo rígido e para eixos que estão fixos no referencial inercial. E aí a equação de Euler a gente viu que correspondia a botar esse A igual a L. Porque aí quando você bota o A igual a L, num referencial que gira junto com o corpo rígido, esse dL dt, o I pode pular para fora e você fica com d ômega dt. O d ômega dt não precisa do linha, né? Porque você vê que a rotação é sempre em torno do ômega, de modo que o ômega vetor ele mesmo é zero. Então a taxa com que o vetor ômega varia para um referencial e para o outro é o mesmo, né? E aí, esse lado direito já ficou a equação de Euler, né? O dL dt é o torque externo e esse segundo termo é o menos ômega vetor L. Então, você vê que a gente fez uma coisa que foi bem artística mesmo, né? Você, quer dizer, em vez de você genuinamente para o referencial linha, e aí você nota que nessa nossa discussão aqui do lado direito, você não precisa falar em d' dt, porque essa própria notação, ela aparece, ela se origina, do fato da gente estar fazendo uma coisa mista. A gente está pegando o vetor A, que é dado no referencial inercial, que é uma setinha, e a gente está perguntando como que essa setinha muda para eixos que são diferentes. Eu não estou vendo o momento angular no referencial linha. Esse aqui é o ponto. Olha toda a quantidade de sutileza. Mas você vê que aqui no referencial não inercial a coisa é mais limpa, mais direta. Tá?
E por fim, ele nota que não tem força de Coriolis nesse referencial, como a gente comentou. Mas, se você tiver um referencial inercial e a partícula estiver se movendo, então a força de Coriolis faz torque. Inclusive, a gente está acostumado. Nota que aqui, a gente viu, por exemplo, você solta uma partícula do topo de um prédio, ela desvia para o leste. Os ventos alísios, né, que estão ali, patrocinam ali um pouco ali o sentido de rotação dos tornados e tal, são todas trajetórias que são encurvadas pela força de Coriolis. Esse encurvamento já indica aí um papel do momento angular na história, né, de um torque que essa força de Coriolis está realizando. Voltando ao exemplo do corpo rígido, quer dizer, não tinha força de Coriolis porque eu fui para um referencial que girava junto com o corpo rígido. Agora, você pode ir para um referencial que gira com velocidade angular ômega com relação inercial. Se esse ômega não for a velocidade de rotação do corpo rígido, então nesse novo referencial o corpo rígido vai estar rodando também, com um ômega linha que seja. E aí vai ter Coriolis. E se você for para esse referencial, o DL' dt, agora o corpo rígido está girando, ele vai ter um momento angular também nesse referencial linha, que não é o mesmo sem linha. Aí agora você vai ter que compor o torque de todo mundo, né, que todo mundo joga. A gente já calculou o torque da força centrífuga e ele vai continuar sendo a mesma coisa. E aqui é fundamental, então, a distinção. Esse ômega é a velocidade de rotação do referencial. Tem nada a ver com a velocidade de rotação do corpo rígido. É que a gente, antes, por conveniência física, a gente escolheu o referencial não inercial para girar junto com o corpo rígido. Se esse não for o caso, é fundamental, então, fazer essa distinção. Torque de Euler, mesmo comentário. Vai ter um torque de Coriolis. Cara, a conta é parecida com o que a gente fez, mas eu não vou entrar nos detalhes, está lá no questionário um passo a passo de como fazer. O que eu quero chamar a atenção é que a força de Coriolis, o torque, tem duas contribuições. Tem uma que é pelo fato de que quando o corpo se movimenta, né, muda a maneira como a massa está distribuída no corpo. Então você tem uma taxa de variação do momento de inércia. Então o torque da força de Coriolis, um termo vai ser o I ponto aplicado em ômega. E o outro termo vai ser ômega vetor, L'. Onde L' é o momento angular desse corpo. É o fato do corpo estar se movendo, ele vai ter um momento angular também. Então, o torque da força de Coriolis ele é composto nessas duas parcelas que têm interpretações conceituais interessantes. O que faz a força de Coriolis fazer torque é o corpo, enfim, está se movendo e os movimentos que vão produzir torque são movimentos que têm um momento angular com relação ao ponto que você está girando ou então que tenham a distribuição de massa mudando no tempo. E se tiver os dois, aí você vai compor esses dois termos. Então, esse L' aqui é o momento angular do corpo rígido no referencial linha. Então, ele é o I vezes a velocidade angular do corpo nesse referencial, que é o que a gente denotou por ômegazão, linha. Então, cuidado para não confundir ômegazinho e ômegazão. Tá? E aí, quando você junta tudo, uma maneira conveniente de escrever é essa daqui. Nota que se o ômega' for menos ômegazinho, aí, basicamente, você pode mostrar que tudo corta e você vai concluir que o torque externo é zero. Isso fisicamente é porque se o ômega' azul for menos o ômegazinho, isso significa que o corpo rígido no referencial inercial não está rodando. Você está vendo ele rodar aqui apenas porque ele está girando no sentido oposto ao do seu eixo, significa que no referencial inercial ele está parado, e você vai ter, então, que o torque externo vai ter que ser zero, né? Porque o momento angular no referencial inercial vai ser zero. Mas, isso são detalhes, a gente não vai entrar aqui. E, por fim, um último comentário, quer dizer, tudo isso que a gente fez, a gente está pensando em corpos rígidos e tal, que a gente veio estudando nas últimas aulas, mas todas as equações que a gente fez valem para o corpo não rígido também, só que o corpo não rígido, o I vai necessariamente mudar no tempo. Mesmo que você esteja, enfim, a ideia é que agora cada ponto, não tem como você ir para um referencial que roda junto com o corpo, se ele não for rígido, né? Porque cada ponto diferente do corpo vai ter um ômega diferente em geral. E aí, quer dizer, você necessariamente vai ser sempre obrigado a falar em I de T. O corpo rígido, o I pode mudar no tempo, mas se você girar junto com o corpo rígido, o I vai estar fixo no tempo. A gente usou bastante isso. Isso pode ser útil, por exemplo, para estudar aí, moléculas, que é importante, como a gente comentou, trocas de energia, de graus de liberdade rotacionais e vibracionais de uma molécula. Então, essas equações elas valem todas, para qualquer corpo. Tá? Inclusive para uma partícula multiforme, mas aí é mais fácil fazer. Você pode pegar aqui e botar o momento de inércia da partícula multiforme. Mas é mais fácil começar do zero e, enfim, analisar, escrever a força de Coriolis, produto vetorial com R', e você vai achar o torque sem precisar disso. Mas, enfim, então isso encerra esse vídeo, tá? E a ideia é justamente de que é sempre útil, você sempre ganha insights físicos importantes, tentar comparar como é que são aí as suas equações
vistas por diferentes referenciais, a sua fenomenologia, o que acontece, tá? Então isso encerra esse vídeo. Agradeço vocês, qualquer coisa a gente leva lá para a aula que a gente discute.